Existe um termo dentro da condição autista que por vezes a gente despreza e às vezes a gente dá muita ênfase a ele. Por vezes é por não compreender, por vezes é por achar que ele não existe. A gente está falando do suporte. Toda vez que a gente fala de autismo, alguém fala: qual o nível de suporte do seu filho? Qual o seu nível de suporte? Vale a pena a gente conversar sobre esse assunto, porque pode parecer que não. Quando a gente entende o que é o suporte da pessoa autista, a gente está dando passos largos para entender de fato a condição autista. Vamos lá. Esse é o Alexandre Soledade, esse é o canal Meu Mundo Autista. Muito obrigado por você nos acompanhar e nos seguir. Se você não nos segue, aproveita esse momento, clica aí, nos segue. A gente está quase chegando a 1000 pessoas que nos seguem dentro do YouTube. E se você não conhece nosso trabalho, nós estamos no Spotify, temos o Instagram, @Meu Mundo Autista MT. MT porque nós somos de Mato Grosso, Cuiabá. A gente fala do interior do Brasil para o mundo. Então a gente fala sobre o autismo, para que você entenda que de repente o autismo precisa de informação. E essa informação pode levar você a ir muito mais longe. A gente está falando hoje de suporte, vamos falar um pouco de suporte. O que é o tal do suporte? O Manual Diagnóstico DSM-5, ele traz essa referência em que você delimita qual é o traço, onde está aquela pessoa dentro do espectro autista. Então, quer dizer, ela pode ser nível 1, 2 ou 3. Olha, gente, ainda existe os termos leve, moderado e severo, tá? Mas, para fins de melhor levar até as pessoas e mostrar que o leve não é leve, utiliza-se nível 1, 2 e 3. Quanto mais você vai para o 3, maior a severidade na apresentação ou na manifestação da condição autista naquela pessoa. Então, quanto mais você vem para o 1, mais próximo ela está da tipicidade. Ah, mas tipicidade, não normalidade, porque a pessoa autista é normal dentro da condição dela. E eu sempre digo aqui, a pessoa autista é uma pessoa atípica que cresce tipicamente. Então, dentro de uma pessoa atípica, ainda existe uma pessoa típica, que basicamente boa parte daquilo que acomete a pessoa autista são muitas vezes do crescimento natural de qualquer ser humano, de mim, de você, de qualquer um de nós. Então, às vezes, a gente dá potenciais, a gente dá muita relevância a algumas situações, acreditando que isso é culpa do autismo, e às vezes não é, não tem nada a ver com o autismo. Talvez o autismo potencialize ou diminua a influência dessa situação, mas a gente não pode esquecer que dentro de uma condição atípica ainda existe uma pessoa típica. E o que quer dizer suporte? Gente, suporte a gente vai trabalhar de duas formas: o lado objetivo e o lado subjetivo do suporte. Mas como assim o lado objetivo do suporte? Se você perguntar para uma pessoa qual o suporte que você precisa, ela precisa dizer: preciso de ajuda, eu preciso que o ambiente esteja com menos ruído, eu preciso que alguém me ajude a fazer, eu preciso disso, para poder realizar isso, eu preciso disso, suporte. Esse é o lado objetivo do suporte. Então, quando o médico ou o psicólogo, ou neuropsicólogo, ele chega a um diagnóstico clínico que diz que a pessoa é autista, ela vai dizer inclusive lá qual o nível de suporte que ela precisa. Então, ela precisa de suporte 2, suporte 3. Quando você olha no lado objetivo, o suporte tem a ver com independência e autonomia. Isso nós já falamos em outros vídeos, inclusive ele está por aqui e você pode assistir. Quando você fala nesse nível de objetividade do suporte, a gente está colocando essas duas condições: autonomia e independência. Quanto mais independente você é, você caminha do nível 3 por 2. Mais dependente você é de situações ou de alguém ou de pessoas, você caminha para o nível 3. Então, quando você fala do seu autismo, o suporte tem fundamental relevância para dizer se você é nível 2 ou 3, assim por diante. Então, está sendo levado em consideração a independência. Então, quanto mais independente, você vem caminhando para o 2. Mais dependente, você caminha para o 3. Mas como é que eu chego para o nível 1? O nível 1 tem a ver com autonomia. Autonomia é a capacidade decisória, não simplesmente de realizar uma função. Independência tem realizar função. Eu escovo meus dentes, eu tenho independência sobre isso, sobre minha higiene. Então, eu caminho 2 em 3.
quando eu decido escovar dente, saber que eu preciso escovar dente em determinados horários, tratar bem a minha saúde, eu estou trabalhando minha autonomia, capacidade decisória. Então você está caminhando 2 para 1. Então, para uma pessoa autista chegar ao nível 1, ela precisa ter muita autonomia e muita independência. Então é isso que é o suporte objetivo. Quanto mais dependência você tem, você está caminhando por 3. Quanto menos autonomia, a capacidade decisória, que as pessoas decidam por você, você também está caminhando em direção ao 3. Ao contrário, você está caminhando para o 1. E aí que entra o pai e a mãe. Os pais precisam levar os seus filhos a maior independência e a maior autonomia possível. Sim, você. E é importante deixar isso bem claro. Pesquisas deixam isso bem claro há anos, e talvez as pessoas não falem isso para vocês. Não existe processo de intervenção precoce sem o protagonismo do pessoa autista e dos pais. Não existe intervenção precoce sem os pais. Tá? Então, inclusive, pesquisas revelam que se você fica dependendo somente do ambiente clínico para que seu filho possa ser independente e autônomo, só vai acontecer aquela mudança de comportamento no ambiente clínico. Os resultados melhores da intervenção precoce são quando pais e mães ajudam. Então, se você não está ajudando seu filho depois que ele sai da clínica, você está jogando muitas vezes seu dinheiro fora, o tempo do seu filho também. Porque seu filho poderia passar menos tempo no ambiente clínico se você ajudasse. Eu estou falando isso é cientificamente provado e é baseado em evidências. E talvez aquele carinha da internet não fale isso porque ele venda serviços. Então ele quer vender que você continue na clínica. Então os pais precisam ser protagonistas enquanto os filhos não têm independência e autonomia, e aí você permitir que seu filho, ao ter autonomia e independência, ele possa sim ter autonomia sobre a vida dele. Mas existe outro campo do suporte, que é o campo subjetivo, e é isso aí que gera tanta treta. Inclusive para o mercado de trabalho. As pessoas não entendem que lembra da frase, dentro de uma pessoa atípica cresce uma pessoa típica. Nós, típicos, temos necessidade de suporte, de um suporte subjetivo. E que subjetivo é esse, Alexandre? Você vai numa festa, é convidado para uma festa, nossa, eu gosto dessa festa, vai tocar aquela banda que eu gosto, então tem todos os elementos que você de repente compõe. Nossa, a festa, o local eu conheço, a banda que vai tocar eu conheço, a música, o estilo, tudo eu gosto. Mas você chega lá e não se sente bem na festa. Porque você talvez não encontrou nenhum amigo seu, nenhum conhecido. Você chegou no ambiente, na festa, e você não viu ninguém conhecido. E toda aquela animação que naquele momento estava acontecendo, ela vai para o brejo, ela vai embora. Você fala assim, mas não quero ficar aqui, não estou me sentindo bem, o ambiente não está agradável. Isso está dentro do campo da subjetividade. Então, você está sentindo que aquilo não lhe agrada. Então, há vias de regra, você não teve suporte para ficar na festa. Por mais que você teve todos os elementos iniciais para você ir para o evento, mas quando você chegou lá, o seu suporte mudou. E assim funciona dentro do autismo. O suporte tende a ser flutuante. Gente, como é flutuante? O nível de suporte, você autista vai entender muito bem isso. Vai depender do local onde você está. Às vezes você na sua casa, você tem suporte 1. Olha só que louco. Você tem suporte 1, mas ao ir para o trabalho ou para ir em um outro ambiente, em virtude das luzes, da falta de rotina, de outros elementos que você esperava acontecer, você não tem a segurança. Aí entra o componente da subjetividade do suporte, a segurança. Então, nós já falamos da independência e autonomia, mas a segurança é um componente subjetivo. Então, a festa parecia que seria agradável, ao não ter pessoas conhecidas, torna aquele ambiente que era, em tese, seria suporte 1 para você, você conseguiria ter autonomia e independência naquele local, sem pessoas conhecidas suas, você de repente se sente inseguro e você quer ir embora. O que também favorece a insegurança? Tudo aquilo que a gente falou do campo da objetividade que daria suporte. Então, aquele local, por mais que você queira ir, tinha todos aqueles elementos. É igual trabalhar. Eu vou trabalhar, mas tem uma pessoa que trabalha comigo que me ajuda bastante. Já sei, meu computador fica no mesmo local, na mesma local, assim por diante. A gente pensa, tudo isso é referência de suporte e lhe dá segurança para poder trabalhar. Aí de repente seu chefe vai e troca você de setor. Pronto. Aí aqueles elementos já não estão lá. Ou aquela pessoa que você tem confiança, que sempre te ajuda, ou mesmo calada, você olhando para ela, você sente segurança, você sente suporte. Aí você começou a entender
como é que é a subjetividade do suporte. O suporte pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa, pode ser um ambiente que lhe dá segurança. Então, quando a gente falar sobre autismo e suporte, você, além de entender a independência e autonomia da pessoa autista, é preciso entender sobre o ambiente da segurança. E talvez muitos profissionais esqueçam de anotar isso e informar a pessoa autista que dentro dessa tua tipicidade, você sendo atípico, existe uma pessoa típica que precisa de segurança. Sem segurança, você não consegue ir para frente sem se sentir seguro. Não é todo mundo que enfrenta com medo mesmo, que nem dizem, se está com medo, vai com medo mesmo. Não é todo mundo assim. Eu preciso me sentir seguro. E aí que acontece? Eu preciso de um cão sensorial, eu preciso de elementos para poder ajudar na minha segurança. E esse, quando a gente fala subjetivo, é a sensação. Então, quem está sentindo é a pessoa autista e não o terapeuta. Então, identificar o que te deixa seguro é um passo muito grande para que você possa avançar dentro do ambiente da sua própria independência e da sua autonomia. Então, chega um determinado momento que você tem independência e autonomia. Estou no nível 1 ou próximo ao nível 1, mas está faltando uma coisa importante para você viver bem e com segurança: o suporte. E aí, esse suporte subjetivo, só você vai conseguir dizer. Tá? Então, agora espero que você tenha entendido um pouco sobre o nível de suporte. Vale a pena.